Boa tarde, crianças. Tudo bem com vocês? Iremos iniciar a nossa aula de língua portuguesa. Artigo. Os artigos são palavras que acompanham o substantivo, determinando ou indeterminando. Observe que aí tem um artigo o, em seguida tem um substantivo esporte. Ao lado tem um, que também é um artigo, acompanhado de um substantivo, show. Número 1. Releia estes versos e observe a palavra em destaque. A palavra em destaque é o. Letra A. É possível saber qual é o esporte que Charles Miller trouxe ao Brasil? Ou seja, trata-se de um esporte específico, determinado? Explique isso. É um esporte específico? É um esporte determinado? Sim ou não? E que esporte é esse? Caso a resposta seja sim. Letra B. Para essa identificação, você considerou que esse esporte se irá marcar somente uma alternativa. Número 2. Releia agora outros versos e observe a palavra em destaque. A palavra em destaque é um. Em seguida, você irá responder. Nesse poema, é possível saber qual é o tipo de show, ou seja, a referência a um show específico, determinado? Você irá responder se sim ou não. Em seguida, irá explicar. Página 52, número 3. Leia o título de uma notícia publicada em 2009, do qual foi retirada uma palavra. Letra A. Qual é o artigo que completa essa frase? Identifique-o no quadro e escreva-o no espaço em branco da frase. Na letra B, qual é o substantivo que esse artigo acompanha? Tem um artigo, ele é acompanhado de qual substantivo? Ao lado do artigo, qual é este substantivo? Você irá marcar um X. Os artigos são o, os, a ou as, um ou uns, uma ou umas. Esses são os artigos. Número 4. Leia agora a estrofe de outro cordel, intitulado João e o pé de feijão. Em seguida, você irá circular na estrofe os artigos e irá sublinhar o substantivo a que eles se referem. Uma dica: há 4 artigos nessa estrofe. Então, você irá circular o artigo, em seguida sublinhar os substantivos a que eles se referem. Página 53. Numeral. Numeral é a palavra que expressa quantidade ou ordem. 1, 2, 3, meio, dobro, primeiro, segundo, terceiro, entre outros. Então, não esqueça, numeral é a palavra que expressa quantidade ou ordem. Atenção, a palavra 1 é numeral, quando indica quantidade e pode ser substituído por outro numeral. 2, 3, 4, 5, 6, entre outros. É artigo quando acompanha o substantivo indefinindo. Então, é importante destacar que 1, ele passa a ser numeral quando ele indica quantidade, quando ele pode ser substituído por 2, 3, 4, 5, entre outros. E um artigo é quando acompanha o substantivo indefinindo. Ele vem acompanhado do substantivo, então não se esqueça. Há um como numeral e um como artigo. Um numeral indica a quantidade. Um artigo acompanha o substantivo. Número 5. Leia outra estrofe de cordel da bola que rola, observando as palavras em destaque. As palavras em destaque são 50, 2 e 1. Letra A. A palavra 50 corresponde a um ano. Que ano é esse? Na letra B, você deverá marcar um X. 2 a 1 é... Número 6. Releia a estrofe a seguir e sublinhe os numerais. Você irá sublinhar somente os numerais. Página 54.
funções do substantivo e do verbo. Em uma frase, verbo e substantivo têm funções diferentes, ou seja, o verbo tem a sua função e o substantivo tem a sua função também. São funções diferentes. O verbo expressa uma ação. Já o substantivo identifica quem pratica essa ação, dá nome a quem pratica essa ação e também pode complementar o sentido do verbo. Você já estudou substantivos, adjetivos, pronomes, artigos, numerais e verbos. Essas palavras podem aparecer combinadas entre si, formando frases compostas por agente, ação e complemento da ação. Número 7. Leia o título e a linha fina de uma notícia. Letra A. Qual é o principal fato que está sendo noticiado? Você irá marcar um X. Letra B. No título, qual palavra indica ação? Qual é a classe gramatical dessa palavra? Se a palavra indica ação, ele é um adjetivo, um pronome, um artigo, um numeral, um verbo? Você irá escrever. Número 8. Releia a primeira frase da linha fina. Na letra A, você deverá sublinhar os substantivos dessa frase. Página 55, letra B. Quem pratica a ação de apresentar? Letra C. O que foi apresentado? Ou o que foram apresentados? Letra D. A quem foram apresentados? Número 9. Leia as frases, observe os blocos de palavras sublinhados e pinte as palavras mais importantes desses blocos. Número 10. Nas frases da atividade anterior, os blocos de palavras sublinhados correspondem, se irá marcar uma alternativa. Número 11. Leia esta frase. Letra A. Sublinhe a palavra que expressa ação. Se irá sublinhar o verbo. Letra B. Circule o bloco de palavras que complementa a ação. E na letra C, pinte a palavra mais importante nesse bloco de palavras. Página 56. Declamação de cordel. Você irá pesquisar em livros, folhetos e sites um cordel ou um trecho de cordel para ler para a turma. Após a sua pesquisa, você faça a leitura, grave e coloque aqui no nosso grupo. E no número 1 você irá deixar registrado o título do cordel. Somente isso que você deverá realizar na página 56. Um beijão, crianças. Até a nossa próxima aula. Tchau.